Olá, meus alunos do sexto ano, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos ter mais uma aula de gramática e vamos apenas recordar o nosso conteúdo de artigo. O nosso livro ser usado é o de gramática. Então, vocês receberam a agenda com as páginas que vocês irão fazer as atividades, mas antes a gente vai ler só um pouquinho para vocês relembrar sobre o conteúdo do artigo. A classificação dos artigos é indefinidos e indefinidos. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. E os artigos indefinidos? Uma, uns, umas. Na gramática de vocês, aí no livro, tem alguns pontos bem importantes sobre os artigos. E eu vou ler um que são detalhes importantes sobre os artigos. E diz o seguinte: os artigos são sempre empregados antes de substantivos. Assim, mesmo que a palavra que vier depois deles não seja originalmente um substantivo, passa a funcionar como um, certo? Mesmo que não seja, passa a funcionar como um substantivo. Então, nós chamamos esse fenômeno de substantivação. E aí vocês têm alguns exemplos aí, certo? Os verdes são mais saborosos. Os verdes, eles é uma substantivação do adjetivo, que o adjetivo aí é o quê? Saboroso. E o outro exemplo é: o brincar é fundamental na infância. E aí é a substitutivação do verbo. Que verbo é esse? O verbo brincar, certo? E em algumas situações, os artigos nos ajudam a identificar o gênero e o número dos substantivos a quem antecedem. Por exemplo, os ônibus estão quebrados. O pianista começou a tocar. Usamos artigos definidos antes de certos nomes próprios de lugares, como os que indicam países, regiões, continentes, montanhas, vulcões, lagos, oceanos, rios e ilhas. E aí vocês têm os exemplos: a Inglaterra, o Pacífico, os Andes, o Amazonas, o Norte, a Europa. Então, essa passagem aqui é bem rápida, pois a gente já falou antes na outra aula sobre artigos. E aí vocês vão resolver as atividades propostas da página 63 a 65. Eu espero que vocês façam uma boa atividade e até a próxima aula, se Deus quiser.